Por que você vive resolvendo a vida do outro e não constrói nada na sua vida? Esse é o tema da nossa live de hoje, nossa live de carreira, negócios e profissão. Você está pronta para esse papo? Vamos descobrir qual padrão familiar está atuando aí na sua vida profissional ou na sua empresa, na sua carreira e nos seus projetos. E eu já vou compartilhar essa live antes da gente começar a conversar. Deixa eu enviar. Peraí. Já clico o dedo também nesse aviãozinho e convida essas mulheres empreendedoras de sucesso para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Vamos lá. Bem. Quanta gente, graças a Deus. Tem uma lista vasta aqui de contatos. Vamos lá. Eita, Glória. Prontinho, enviado. Nossa, eu preciso contar para você que você precisa realmente viver os ciclos da sua vida. Você tá me ouvindo bem? Vocês sabem que a nossa live de empresa e carreira aconteciam nas quartas. E eu mudei essa live para a quinta, por conta de agenda. E aí, vocês não estão entendendo, essa live era para ter acontecido às 11 da manhã. Mas a sua consteladora, a sua mentora, está num pico de trabalho muito alto. E aí eu tô trabalhando e fazendo, e foi acontecendo uns intempérios da vida profissional dela aqui, que ela precisou resolver para fazer a live. E eu quero iniciar essa live, eu vou tratar mais um padrão aqui com você. Nessas últimas lives nós falamos sobre o missionarismo, a profissional missionária, nós falamos sobre a profissional polarizada, nós falamos também sobre a profissional parentificada, e hoje nós vamos falar sobre a profissional pá. Você vai ter que ficar na live para você descobrir qual que é o padrão atuante aqui no seu negócio hoje. Bem-vinda, Cíntia, bem-vinda, Paloma. E aí, o que eu quero contar para você? Eu até acabei de fazer um stories falando sobre isso, que você tem que concluir os ciclos da sua vida. Se você não concluir esses ciclos, você não está pronta para uma nova etapa. E quando nós falamos de filosofia sistêmica, o que é o emaranhado? O que é o padrão? É a sujeira que foi colocada para debaixo do tapete e as pessoas não resolveram. E aí, são ciclos que não são encerrados, são ciclos que não são vividos de forma adequada. E isso fica reverberando na tua vida até hoje. Fica te prejudicando, fica te parando, fica trazendo esses padrões de autossabotagem. E eu falava sobre isso no Story. Você precisa concluir. E o que eu venho fazendo, e eu deixo isso aqui como exemplo para você, sobre conclusão. Gi, mas a live não é quinta-feira às 11 da manhã? E aí acaba que a gente se perde. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu posso entregar para você conforme as possibilidades e ferramentas que eu tenho. Mas eu entrego. Você pode ter certeza que você não vai passar a semana sem ter uma live, receber uma live minha. Esse é o meu compromisso. E quando a gente começa a trazer essa postura para a nossa vida pessoal e profissional, você começa a sair desse ciclo de cobrança, de que tudo tem que ser muito perfeito, sair desse lugar de controle e perfeccionismo. Na aula da Jornada da Prosperidade, o Poder da Palavra, na terça-feira, teve uma aluna que falou assim para mim que não tinha feito a atividade da semana porque ela não parou para pegar, ela não tinha o papel que eu tinha falado, que tinha que escrever. E eu trouxe essa percepção para ela. Falei, deixa eu te explicar uma coisa, faça com as ferramentas que você tem, faça com uma folha de papel, escreva na mão, tire um print dos decretos e coloca no celular para você estar tendo acesso.
E aí, por que eu tô te falando isso? Porque a sua vida pode estar paralisada. Gente, nem tudo na nossa vida é paralisia por padrão familiar, tá? Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Conhecer a verdade vos libertará. Quando eu entendo que tem um padrão, quando eu já vi que tem um padrão, só que eu escolho permanecer aí, você não pode alegar ignorância. E às vezes a tua vida tá paralisada, a vida não flui, sabe por quê? Porque você já viu, você já sabe que tem, mas agora você fica lá culpando o ancestral 38. Não. É uma mudança de postura sua agora. Agora depende de você. Porque sim, eu concordo com você. Gi, eu não conheço o padrão que atua na minha vida. Ótimo, nós vamos descobrir qual que é o padrão, nós vamos ressignificar esse padrão. Mas a sua alma vai fazer um movimento de voltar para ele. E aí você tem que ser maduro o suficiente, forte o suficiente, para realmente parar e falar, calma, é um ciclo que eu tenho que finalizar, para eu dar o próximo passo. E quando eu falo de padrões familiares que atuam na tua vida profissional ou na tua empresa, eu tô falando realmente de você identificar e eliminar esse padrão. Ah, como que eu faço isso? Plena consciência. Visualizei que eu tô no padrão? Não. Você começa a se movimentar como uma pessoa que não tivesse esse padrão. Você começa a moldar novamente as perspectivas, os paradigmas, o entendimento da sua alma em relação a isso que você está vivendo. Porque a alma está contaminada. Agora eu vou limpar ela? E não é uma... E o que eu vejo que acontece muito com as minhas clientes, isso pode acontecer com você. Por exemplo, a nossa live é quarta-feira, 11 horas. Mudou para quinta-feira, às 11. São meio-dia e 23, tô fazendo uma live agora, mas eu tô fazendo. Entendeu? Eu teria todos os motivos para não fazer essa live, para cancelar ela. Mas eu tenho um condicionamento em mim, Gisleide, que não me permite não fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Vou dar eu gosto muito, muito, muito disso. Eu tinha um personal, ele trabalhava a questão de emagrecimento. Enfim, não só de emagrecimento, mas academia. E aí, o plano dele era que a gente tivesse 6 refeições por dia. E ele não tinha horário. Ele só falava assim, você precisa comer 6 vezes ao dia. Isso é o mínimo. Você precisa comer 6 vezes ao dia. E não era assim, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 1 hora, 6, às 21 horas. Não. Eu tinha que comer. E eu levei isso pra minha vida. Às vezes você tá aí paralisada, a sua vida não flui, as coisas não concluem, você não cresce pessoalmente, profissionalmente, porque assim, você fica esperando a hora. Aí se eu não cumpro aquela hora, eu já começo a me autocastigar. E eu entro num padrão de autossabotagem e procrastinação e não faço. Escuta, se você se propôs a fazer, faça. E é por isso que eu sempre falo, não se proponha a fazer mais que 3 coisas grandes por dia. Porque você não vai dar conta. E depois você vai se autocastigar. Você precisa concluir os ciclos da sua vida. Você precisa entender que a vida é feita de ciclos. Nascemos, crescemos e morremos. E o seu problema também é assim. O seu problema, ele nasce, ele cresce e ele morre. Só que, quando eu tô no padrão familiar atuando na minha vida, ou quando eu entro nesse padrão de autossabotagem, eu não consigo concluir os ciclos. E você precisa concluir os ciclos para que eles morram. Você precisa resolver os problemas para que eles morram. Você precisa mudar de fase. É um jogo. A vida é um jogo. E você precisa aprender a jogar esse jogo. Vamos lá, bem-vinda Luciana, bem-vinda Francisco, Adriele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É essa pergunta que eu quero te fazer. Você sente que faz tudo para todo mundo? Que você conversa com o mundo? Que você resolve os problemas do mundo? Mas a sua vida não anda? Você tá resolvendo os problemas? Não, Gil, eu sou uma ótima resolvedora de problemas. Resolvo o problema de todo mundo. Eu resolvo o problema do mundo. Eu converso com o mundo. Eu converso com as pessoas. Mas e aí? A vida tá andando ou não? Me conta. Ó, a Adriele falando que sim, que sente isso.
E a vida tá andando? Se você... eu falei que você tem que resolver o problema. Eu falei que você tem que encerrar o ciclo. Se você, então, é uma resolvedora de problema, que você conversa com o mundo, que você resolve o problema de todo mundo, por que tua vida não tá andando? Forte isso, né? Despertou aí. E é sobre isso que eu vou ensinar para você hoje. Eu vou te mostrar que um dos padrões mais perigosos que temos, que aqui quando eu falar padrão, entenda, os padrões familiares que atuam na tua vida. E um dos padrões mais perigosos é o da triangulação. Já ouviu falar em triangulação? Vou explicar para você. Você vai aprender hoje o que é triangulação. Você vai descobrir se você está triangulado ou não. Você vai descobrir por que você é uma resolvedora de problema e minha vida não anda. Tô com a vida pessoal e a vida profissional estagnada. Mas eu sou resolvedora de problema. E a Gi falou que a gente tem que ser resolvedora de problema. A triangulação, ela nasce aonde, gente? Lá na infância. Todos os nossos padrões nascem na infância, Slade. Geralmente infância e adolescente, tá, gente? É muito difícil você chegar na vida adulta e depois adquirir um padrão, só se, por exemplo, pode haver um caso de você desenvolver um padrão de famílias colateral, né, da família adicionada. Eu casei com uma pessoa e aí eu tomo o padrão da família dessa pessoa. Pode acontecer. Mas, no geral, é na infância e na adolescência, tá? Então, vamos lá. Na infância eu sou triangulada. E o que é uma pessoa, o que é uma mulher triangulada? É uma criança que ela é colocada onde? Entre o conflito do pai e da mãe. Ela é colocada no meio do conflito dos adultos, dos pais, dos cuidadores dela. E aí, aqui nesse caso, não é como a parentificação. Lembra que eu falei da parentificação? A parentificação você toma o lugar do outro. Se você não assistiu essa live, tá aí no perfil da profissional parentificada. E aí, presta atenção aqui. Aqui, você toma partido, você vira ponte. Mamãe dá um recado pra mim e eu dou um recado pro papai. Papai dá um recado e eu dou um recado pra mamãe. Eu viro ponte de solução de conflito entre os adultos. Eu me torno uma mediadora. Se você é uma adulta mediadora, você é uma adulta triangulada. Você cresceu, você aprendeu, sabe o quê? Que o seu lugar no sistema é assim, eu nasci, eu tô no meu sistema familiar e a minha obrigação é manter a paz. Sabe aquela filha que é sempre requisitada para solucionar o problema dos pais, o problema dos irmãos, o problema dos pais com os irmãos? É a pessoa que traz a paz. Ó, a Adriele falando, mulher que tapa na cara, socorro. Essa aqui é a minha função. Sabe qual que é a minha função social? Te despertar. E eu sei que o teu desejo não eu não quero passar por esse processo de crescimento, eu quero receber, eu quero saber como que eu faço para o negócio chegar agora. Porque nós somos imediatistas. E o negócio chega, você só precisa ter informação certa. E você tem todo o direito de querer carro, casa, dinheiro e um relacionamento bom. Porque todo mundo quer isso. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso hoje. Vamos deixar de hipocrisia. Ninguém quer ser útil e servir a vida do outro. Mas você pode conseguir ser útil e servir a vida do outro com o conhecimento que você tem, que vai trazer a casa, que vai trazer o carro, que vai trazer o dinheiro e que vai trazer o relacionamento, o bom relacionamento. E é pra... Como que eu faço isso, Slade? Sabendo a verdade, sabendo onde você tá. Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa que você tem que manifestar na sua vida, alma abençoada, é você. Para de querer manifestar o externo. E é por isso que eu falo, sem crescimento profissional, sem crescimento pessoal, não há crescimento profissional e não há crescimento em outras áreas da tua vida. Porque você tem que entender aonde que você tá. Se eu não sei aonde que eu tô, eu não sei para onde que eu vou. E se eu não sei para onde que eu vou, qualquer caminho serve. E às vezes você até consegue isso que você quer, a vida flui, vai. Mas a custa de sangue.
de uma vida ansiosa, estressada, cansada, desesperada, de uma pessoa perturbada, de uma pessoa que traz a paz para todo mundo, menos para si mesmo. Porque nós somos ensinados a isso. Nós somos condicionados a isso. A ser boas pessoas, a ser boas meninas, a ser virtuosas. Só que há um ponto de parar de ser humilde e chegar a ser subserviente. Sabe a diferença entre humildade e subserviência? O humilde, ele exorta sendo humilde. Não é porque é humilde que você pode fazer qualquer coisa com ele, não. O subserviente, ele deita no chão, você vira tapete pro outro pisar em você. E aqui eu não tô falando de egocentrismo, eu não tô falando de egoísmo. Eu tô falando de você saber quem você é. Porque sem resolver o teu problema, você nunca vai ser suficiente, pertencente para nada. Nunca vai se sentir assim. E aí, esse preço de ser a resolvedora dos conflitos é o quê? É como você aprende a viver. Ser resolvedora de conflitos te cobra um preço muito alto. Cobra ou não cobra? Me conta. Que preço que está sendo cobrado de você? Você se tornou uma pessoa que vive a vida do outro e não vive a sua? Você já se pegou perguntando assim, por que quando o outro me pede eu consigo fazer, mas para mim mesmo eu não consigo? Bom dia, Elândia, seja bem-vinda. A triangulação, ela é sobre ajuda. Quer dizer, ela não é sobre ajuda. Gi, mas se eu sou uma pessoa que busca paz, que busca evitar o conflito, que sou uma mediadora, isso é uma coisa maravilhosa, tá? Mas ela não é sobre ajudar. Sabe o que é a triangulação? Sabe o que a triangulação faz com você? Te torna uma adulta com necessidade de ser vista. Você ajuda porque você precisa ser vista. Porque você ajuda porque você tem medo de ser rejeitada. Você ajuda porque tem uma sedução emocional. Sabe aquela sedução? Ai, você é minha filha, eu fiz tudo pra você. Eu sou seu pai, você tem que me honrar, você tem que respeitar. Ó, Adriele falando, a gente se perde nesse caminho pelo outro. Exatamente. Promessa inconsciente de pertencimento. Se eu for resolvedora de conflito, eu vou pertencer. Mas o que acontece? Você se sente pertencente de verdade? Você faz, e você se sente vista? Você se sente pertencente a algum lugar? A triangulação, gente, ela não funciona. Sabe por quê? Porque ela funciona pela obrigação. Você faz por obrigação. Não é, eu faço porque eu quero. Mentira! Você faz por obrigação. Você faz porque você quer algo em troca. Você faz porque você foi colocada nesse lugar. Porque se você procurar no fundo da tua alma, você não quer fazer isso. Você não quer estar nesse lugar. E se você não for sincera com você mesma, no final das contas, você vai ajudar todo mundo. Você até se sente importante, sente que está sendo importante, mas no final o que é? Você sente que você não está construindo nada seu, que você não é reconhecida. O que você está construindo que é seu? A sua vida é sua? Você está construindo a sua vida? E essa é a mulher triangulada. Quando eu falo de vida profissional, presta atenção. Aí, assim, chega naquele lugar que você não entende. Eu não tenho foco. Eu não tenho disciplina. Eu não tenho propósito. Sabe, as coisas não fluem. Meu trabalho, eu não cresço, parece que não amadurece. Eu tô sempre precisando de mais um curso. Eu tô sempre aqui apagando incêndio. Eu tô sempre sendo requisitada. Eu faço tanto e não sou reconhecida. E tem níveis, tá?
todo padrão familiar tem um nível, tem uma porcentagem. Você começa algo e para. Profissional triangulada. Você tem vários planos, mas entra na vida do outro e esquece a sua vida. Profissional triangulada. Você acha que está sendo boa. Desculpa, gente, minha voz tá sendo muito usada. Glória a Deus, Senhor. E aí, você acha que você tá sendo boa. Ai, como eu sou boazinha, porque eu ajudo todo mundo, porque eu faço tudo pra todo mundo. Mas sabe o que você tá fazendo de verdade? Você tá se abandonando. Você sente que você tá se abandonando? Você já sentiu isso? Sim ou não? A profissional triangulada, ela não tem foco, ela não tem direção e ela não prospera. Porque você só prospera quando você conclui a sua vida. Concluídos, quer dizer, liberados, somos concluídos. Inclusive é um livro do Bert que eu tô lendo. Liberados, somos concluídos. Se você não é liberada desse padrão, como que você pode concluir? Não conclui. Adriele, né, tinha dito que a gente se perde nesse caminho pelo outro. Exatamente. Pelo outro. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de verdade. Eu quero que você observe a sua vida, eu não sei em que momento da sua vida você está assistindo esse vídeo, mas eu quero que você respire assim bem profundamente. E quando você for fazer algo para alguém, você pensa assim, eu tô fazendo porque eu tô sendo obrigada, porque eu sinto que é um dever, ou porque realmente no profundo da minha alma eu gostaria de fazer. Você vai ver que a maioria das coisas que você faz é isso que eu tô falando para você. E quando você fica nesse lugar, o que acontece? Você não constrói propósito, você não sustenta o dinheiro na sua vida, a sua vida é uma vida frustrada. E você sente o quê, gente? Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi, que eu sempre fui, eu era muito triangulada, é muito, um nível assim que vocês não estão entendendo. Contar minha vida para vocês, vocês falam assim, não, misericórdia. Então eu sempre servia, eu sempre queria ser necessária, eu sempre estava lá, eu sempre tomava frente, eu sempre organizava, eu era que queria o bem-estar de todo mundo. E aí, assim, um dia, todo mundo me convidava para tudo. Gente, mas as pessoas só me convidavam porque sabia que eu servia e tinha um interesse por trás. Não era uma vontade de estar comigo de uma forma genuína. Você já sentiu isso? E aí, eu fui num determinado local e era assim entre amigos e tinha ali um almoço e todo mundo na piscina. E aí uma das pessoas, muito queridas por mim inclusive, me vira e fala assim, a gente estava discutindo o que a gente ia fazer de almoço. E aí eu levantei e fui até a cozinha. E uma das pessoas falou assim, nossa, mas tadinha da Gisleide, a gente tá aqui na piscina e ela vai fazer almoço, e essa pessoa virou e falou assim, não, ela adora. Ela gosta. E naquela hora eu respirei e pensei, eu não gosto. Eu não gosto de ver todo mundo na piscina se divertindo e eu na cozinha cozinhando. Não era isso que eu queria. E sabe quando você começa a perceber que as coisas estão muito erradas? E aqui não tem problema você fazer as coisas para as pessoas não, tá, gente? Não é sobre isso que eu tô falando. Mas sabe quando você faz, mas você não quer fazer? É esse ponto que eu quero tratar com você. É isso que eu tô tratando com você. E aí eu comecei a perceber, a partir desse momento, que eu estava sendo requisitada para o lugar só porque eu era uma mão de obra. Porque, assim, eu era a pessoa que não dizia não. Qualquer coisa eu dizia sim pra você. Às vezes eu não queria nem sair de casa, as pessoas convidavam, eu ia. Hoje, gente, eu juro pra vocês, eu só faço o que eu quero. E é só o que eu quero mesmo, que eu paro assim, tudo que as pessoas falam pra mim, eu respiro bem profundamente e fico assim, eu não vou me frustrar estando nesse lugar, assim, e eu falo me frustrar, muito saudável, eu tô indo porque eu realmente desejo estar nesse lugar, ou eu tô indo por obrigação? Eu não faço nada por obrigação. Bem-vinda, Vanessa, bem-vinda, Monice.
Pare de fazer as coisas por obrigação, ou pare de fazer as coisas para ser essencial, para sentir que você é amada. Você não é amada e importante coisa nenhuma, as pessoas estão te usando. E de uma forma bem verdadeira, tá? Se você começar a dizer não para as pessoas, você vai ver que você não é amada, que você é útil. Então seja útil para você. Para a sua vida. Constrói a tua vida. Seja útil para você. Tem que fazer sentido para você. Porque no final de tudo isso, sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece? Quando você é uma pessoa triangulada, uma profissional triangulada, você vai ver que no fundo, o que você sente é que você foi traída. Como eu me senti nessa situação. Eu me senti traída. Eu me senti usada. Porque o que acontece? Porque a recompensa que você esperava, ela nunca chega. Que a recompensa que a gente espera é o reconhecimento. Ai, nossa, como a Gisleide é maravilhosa. Nossa, como a Adriele é maravilhosa. Não vem. E ele pode até vir. Mas a gente sabe que não é verdadeiro. E o pior, você nem sabe o que você quer. Se o negócio já estava ruim, que você sente que não foi reconhecida, que está sendo traída, imagine quando você nem sabe o que você quer. Você nem sabe o que você sente. Aí o negócio é esquisito. Como a gente fala aqui no Goiás. Gi de Deus. Gi abençoado. Como que muda esse negócio? Vou ensinar agora pra você, tá? Como que você vai... Anota aí. Pega a caneta e o lápis e anota esse negócio aí. Nós curamos, nós resolvemos os padrões atuantes na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também, fazendo o quê? Trazendo consciência. Vivendo o desconforto. Como assim, Gisleide? Sim. Eu tenho que olhar... Deixa eu só pegar mais uns bonequinhos aqui. Eu tenho que olhar, seja para minha rede familiar, ou seja para o trabalho, para as amizades. Eu não sei qual que é o teu... aonde esse padrão está atuando na sua vida. Mas eu tenho que olhar para tudo isso, eu tenho que olhar, parar e trazer consciência e enfrentar esse desconforto. Gi, o que é enfrentar o desconforto? Aprender a dizer não. Suportar a culpa por dizer não. Nossa, gente, mas tô me sentindo muito culpada, eu deveria ter ido, eu deveria ter feito. Eu deveria ter dado minha opinião. Parar de responder a chamados externos e começar a olhar para você e para a vida. Começar a olhar para os seus chamados internos. Voltar para si. É assim que você cura esse padrão de triangulação. E aqui, o que é a ressignificação? O que é o decreto de cura? Você vai ter que escolher. Agradar os outros ou construir a tua vida? E aí eu te pergunto, você tá pronta para construir a tua vida? Ou você vai continuar agradando os outros? Me conta. Essa é a chave da cura da triangulação. Esse é o desconforto que você tem que viver hoje. E aqui, Gi, tá, você falou, eu entendi, mas você falou também que os padrões, eles têm níveis de atuação. Sim. Você pode estar um pouco triangulada, ou você pode estar extremamente triangulada. E essa porcentagem, ela também vai influenciar o próximo passo que você tem que dar. E como que eu sei disso, gente? Faz um diagnóstico. O diagnóstico sistema de negócios. Onde você olha para o negócio, para a carreira e para um projeto.
Você escolhe um, coloca foco e responde as perguntas. Gi, como que eu faço? Me chama no direct que eu te passo o link. Você faz o diagnóstico e depois eu te entrego a análise para você saber o quão parentificada, triangulada, o quão no nível de missionarismo você tá. E aí você traz essa consciência, você consegue realmente trazer a ferramenta correta para a tua vida para que você possa resolver esse problema de verdade, na raiz. Você ir lá realmente assim entender se eu tô no controle, se eu tô perdendo foco, se eu tô totalmente dominada pela triangulação. A Adriele tá aqui ao vivo com a gente, tá totalmente dominada. Qual o nível que você acha que você tá, Adriele? Andriele? Gente, realmente, essa posição de consciência e desconforto. Você precisa trazer a consciência e depois você precisa viver o desconforto da cura para você encerrar os ciclos. Ó, Andriele, cada campo é resolvido separadamente, família, vida, pessoal e trabalho. Adriele, é tudo junto, tá? É um só. Porque presta atenção, a triangulação, ele é um padrão familiar atuante na sua vida profissional. Você se torna um profissional conforme o padrão que está atuando em você. E esse mesmo padrão vai atuar na sua vida pessoal, tá? Porque esse é total. É isso mesmo. Quando eu trato ele, eu trato tudo. Porque aqui é uma questão de eu voltar para o meu lugar. Eu saio do meio dos meus pais, eu saio do meio do conflito e eu vou para a vida. Quando eu vou para a vida, eu estou liberada para fluir em todas as áreas. Na saúde, na prosperidade, no amor, na expressão plena, nos outros sistemas dos quais eu participo, na minha vida profissional. Porque do meu lugar eu consigo viver a minha vida. Respondida, Andriele? Ó, tem dúvida? Vai lá, me chama aí que eu passo o link para você fazer o DSN. Online, eu te passo o link, você responde, depois eu agendo a análise para poder te entregar. E aí você vai ter que escolher a vida. Eu tô pronta para viver, construir minha vida e desagradar os outros? Ou não? Calma, Gi. Eu ainda preciso estar mais nesse lugar aqui que eu preciso entender melhor. Além do DSN, assim, se você quiser ver e falar assim, nossa, meu Deus do céu, eu quero reservar para ontem. Constelar. Faz uma constelação e você entende em qual conflito, em qual momento você foi triangulada, e você encerra isso. Tudo bem? Almas abençoadas, gratidão, eu vejo Deus em você. Gratidão por participar da nossa comunidade, do nosso Instituto de Leis Morais. E até domingo na nossa próxima live, onde a gente está tratando aí, né, a respeito dos decretos, estamos olhando muito para a questão da expressão plena, para realmente você viver tudo aquilo que você tem capacidade de viver, mas ainda não viu. Sempre no movimento de cura, no movimento de consciência e no movimento de romper a barreira dos padrões familiares, pular a cerquinha da zona de conforto. Amém, amém? Beijo, beijo e até domingo.